Bem-vindos todo mundo ao nosso palco aqui da Sete. A gente vai ficar até acho que às 5h30, vai ter várias palestras, né? Até depois. 4 palestras seguidas. São 4 palestras seguidas para vocês aprenderem mais sobre como sair no Brasil, passaporte. Um cafezinho. Pedir um café aqui, porque o Brasil nos obriga. Às vezes é difícil. A gente vai ter várias palestras sobre passaportes, outros países, todas as coisas que vocês precisam fazer, saber entender para sair do Brasil. Mesmo a galera que está ainda planejando, não sabe o que é, mas pensando numa rota, a gente vai cobrir isso aí também. Depois a gente vai estar falando de teoria das bandeiras e tudo mais. Mas, primeiro, para a gente abrir aqui, a ideia era mais discutir, assim, não tanto o porquê sair, porque eu acho que também não falta motivo, as pessoas não precisam ser muito convencidas, né? Mas a gente pensar mais assim, como é que está o cenário de Brasil agora comparado com outros países. Uma coisa que a gente vive fazendo é falar para as pessoas não irem para o Canadá. É muito normal. As pessoas, geralmente, quando elas querem sair, elas têm na cabeça Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, França, e é meio que isso aí. As pessoas não sabem muito as alternativas que elas têm de países, e às vezes a gente fala alguns países que a gente vê a pessoa ficar com uma cara de Sérvia? Tipo, Panamá? O que é isso, sabe? Tem muitos países que são desconhecidos e que eles estão indo muito bem, eles estão voando muitas vezes embaixo do radar. A gente ficou, acho que, uns 3 anos falando de Paraguai antes do pessoal descobrir. Agora tem matéria nos jornais já, tem 17 mil brasileiros indo para o Paraguai todo ano, tem empresa indo, a Lupo foi, a Estrela foi, um monte de empresa está indo. Então a galera está descobrindo e a gente está sempre falando dos países que vão virar manchete daqui uns anos. Tipo assim, acho que Panamá daqui uns 3, 4 anos vai ser manchete. Então a gente quer fazer essa comparação para vocês terem uma noção das situações, né? Porque a gente tem o Paraguai agora crescendo mais que a China. Panamá, não lembro de cabeça, mas está um excelente negócio agora e que tem o mesmo custo de vida de São Paulo. Argentina, acho que todo mundo ficou sabendo. Embora a taxação ali ainda seja um pouco inconveniente, é uma coisa que tem futuro pra caramba. O Uruguai está chamando mais atenção agora da galera do mercado financeiro, por causa da tributação territorial, que você não paga sobre renda estrangeira, né? Mas o que a galera muitas vezes não percebe, e sendo um pouco o estraga-festa aqui do fórum, é que o próximo, se a gente ganhar as eleições presidenciais em 2026, que eu acho que está cada vez mais provável, mas mesmo assim, o nosso cenário nos próximos 5 anos, no mínimo, é estagnação. A gente não vai ter um real crescimento muito expressivo. Pode ter ali 1, 2%, mas a Argentina está emendando agora 7,5%. Quando a gente pega o fevereiro a fevereiro, já está em 7,5% de crescimento. O Paraguai está em 4%, qualquer coisa assim, alguma coisa assim. Isso é crescer de verdade, só que a gente acostumou aqui a comemorar 3%, que é o crescimento de um país medíocre europeu, que já está lá no topo, né? Porque os problemas sistêmicos que o Brasil tem que impedem crescimento são muito graves, são complicados de resolver, e para você resolver você precisa de alguma coisa tipo o que está acontecendo na Argentina, que não é só as grandes reformas, é um candidato à presidência, né, o Milei, que ficou anos falando que o problema é Estado, que o problema é imposto, que o problema é regulação, que todo mundo entendeu isso e votou ele para fazer justamente o que ele está fazendo agora. Né? Então foi um combinado extremamente claro, tanto que depois, quando deu a crise, né, deu tudo o ajuste, os eleitores daí, a popularidade dele não caiu, porque todo mundo falou assim, votei para isso. Foi o combinado. E eu não vejo isso sendo falado no Brasil. Se vocês acompanham os meus vídeos, eu falo, gente, olha, eu concordo com a pauta da anistia, eu concordo, obviamente, com a pauta de contra a censura de redes sociais e tudo mais. Lógico. Agora, a preocupação do cara pegando a segunda condução para voltar do trabalho dele, a preocupação do cara que perdeu a casa nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, não é isso. A preocupação desse cara é que tá tudo caro, é que o salário dele não sobe. A gente viu agora, por exemplo, não sei se teve aqui em Porto Alegre, sendo sincero, mas São Paulo teve a greve dos motoristas de aplicativo, né? Eles estavam pedindo, porque a gente tá ganhando mal e tudo mais. Então não é vocês que estão ganhando mal, todo mundo tá. Salvo alguns setores pequenos ali, o pessoal do agro e funcionário público, todo mundo tá ganhando igual ou menos. E a inflação tá pegando. Aí você fala, a inflação tá aí 5. A inflação de alimentos é 7, 8. Mas a diferença é pouca. Tá, quando o teu salário é R$ 2.000 por mês, é uma diferença. Muda sim. E
Eu não estou vendo a direita falar disso, eu não estou vendo ter um combinado claro de que nós vamos ter reformas extremamente agressivas, que é o que o Brasil precisa. Então vamos para os dados, para a gente entender o tamanho do problema que a gente tem. Salários, no fim das contas, a nossa riqueza é a nossa produtividade. Ah, mas o PIB cresceu. O PIB cresceu em 2024 por 3 motivos. O desemprego caiu, então você tem mais gente trabalhando, só que os trabalhos que as pessoas estão sendo contratadas agora é, com todo o respeito do mundo, atendente de caixa de supermercado, garçom, essas coisas, que são os empregos de entrada, mas não é um emprego que vai mudar a tua vida. Certamente é melhor que ser empregado, mas você não vai comprar uma casa, construir uma família em cima de ser caixa de supermercado. São esses empregos, então o desemprego caiu por isso, então o PIB cresce um pouco por causa disso. Você teve uma manipulação da inflação porque a Petrobras estava contendo os preços, estava segurando, ou seja, a inflação fica mais baixa, e o PIB é quanto o PIB nominal cresceu, menos a inflação. Se a inflação ficou mais baixa, o PIB restante vai ficar mais alto. Então a Petrobras segurou o preço ao longo de 2024 inteiro e o governo aumentou seus gastos. Então, mas daí o consumo das famílias cresceu. Claro, porque o Bolsa Família cresceu, o salário de funcionário público cresceu, todas essas coisas cresceram e daí depois aparece lá no componente privado do PIB, mas não é aumento de salário. A produtividade de 2024 subiu 0,1%, é praticamente nada, é quase um erro estatístico. Só que não é o último ano. A produtividade do Brasil está estagnada há qualquer coisa entre 30 e 40 anos. O que é meio absurdo. Quer dizer, agora a gente tem, todo mundo tem um smartphone com inteligência artificial, a gente tem internet, a gente tem todas as novas tecnologias dos últimos 30, 40 anos e a gente não conseguiu adicionar nada? Pra onde que foi, cara? A resposta é simples, foi pros rolês da Janja. Virou imposto. Virou, de alguma forma, foi captado pelo governo. Por isso que quando você vê salários privados, eles cresceram muito pouco nos últimos 30 anos, salários no setor público cresceram em torno de 20, 30% nos últimos 30 anos aí. Tá explicado aí, basicamente. E fora o crescimento de folha, crescimento de um monte de coisa, né? Acabou no bolso da Odebrecht de alguma forma, no bolso da JBS de alguma forma. E por que você tem essa produtividade baixa? Eu sempre faço essa pergunta. Se você tivesse 20 milhões de reais, alguém te mandou um pixão aí de 20 milhões de reais na tua conta agora, você vai abrir uma empresa no Brasil ou você vai embora? Quem abre a empresa? Quem vai embora? Você entende o ponto? Então, às vezes a galera de esquerda fala assim, não, porque o empresário não quer investir no Brasil. Você acha que é de sacanagem? Tipo, a galera que ganha dinheiro, que é rico e tudo mais, eles falam assim, vamos não investir no Brasil, tipo assim, só sacanagem mesmo. Não, se fosse ganhar dinheiro, eles iam fazer. Você tem insegurança jurídica, você tem impostos, você tem um monte de incertezas, você tem... E não é só as coisas pequenas. Exemplo muito simples. Uma refinaria de petróleo. Você vai gastar $1 bilhão e construir uma refinaria de petróleo num país em que metade dos políticos vai tentar confiscá-la de você? Sendo que você vai levar 30, 40 anos para pagar esse troço? Não vai. Não justifica. E especialmente, você vai abrir uma empresa, você vai correr risco com o Tesouro Direto pagando IPCA mais 8%? Cara, você 8% de lucro certo no teu bolso. Para que você vai arriscar milhões em querer, quem sabe, empreender? Não justifica. Depois você tem não só a carga tributária, mas a complexidade dela, e uma reforma tributária que a gente entendeu, mas ninguém sabe se vai ser justamente isso, porque pode ser outra coisa completamente diferente. Depois você tem os impostos no Brasil que não param de subir, porque o gasto não para de subir. Então, assim, mas tem agora essa ideia de imposto em dividendos. A gente até já está vendendo por causa disso, né? Não vai ser o último, porque o que a gente já entendeu disso, que todo mundo que tem um cérebro já entendeu disso, é que a arrecadação vai cair, porque um monte de rico vai sair, então você vai ter uma arrecadação um pouquinho maior, você tem a isenção de um lado, você vai ter todas as perdas econômicas, vai abrir um rombo e depois eles vão colocar o imposto em outra pessoa, de alguma forma. Esse vai ser o passo. Isso não vai ser resolvido enquanto a gente cortar gasto. Existe um plano claro e uma discussão clara na direita agora pressionando para cortar imposto, para cortar gasto? Cortar imposto até beleza, mas cortar gasto. Quanto que a gente precisa cortar? O ajuste do Milei foi em torno de 25% do PIB. Foi em torno de 25% do orçamento do governo. Foi em torno de 10% do PIB. 10% do PIB aqui no Brasil seria um ajuste de aí 1 tri. Como é que nós vamos cortar 250 bi? Pra vocês terem uma noção, o orçamento do Ministério da Educação inteiro é em torno de 150. A gente precisaria, para começar a ficar sério, falar de cortar assim, uns 300. Aonde? Alguém está discutindo isso? Isso que me preocupa, inclusive, quando eu vejo esse novo movimento da direita. Quer dizer, vocês vão pegar um novo governo, digamos que pegue em 2026.
Não vai ter um mandato claro para você chegar e cortar 300 bi e falar, galera, olha, não, as pessoas não estão ouvindo, elas não estão entendendo isso. E aí vai dar problema de popularidade, vai dar merda. Então você tem esse problema, você tem aumento de impostos, você tem ainda em cima disso toda a carga burocrática do Brasil, que em que pese tenha sido reduzida no governo Bolsonaro, que o Webel tá aí, que foi parte de reduzir isso, o Salim não tá aí, mas foi parte de reduzir isso. Tem várias pessoas que estão aí que foram parte de reduzir isso. E reduziu de 100 para 98. A lei de liberdade econômica foi muito importante. Agora, sim, no Gabinete de Liberdade, que é a minha equipe que eu assessoro vereadores e prefeitos, a notícia trágica que eu tenho para vocês é o seguinte: a maior parte das cidades que aprovou, a maior parte das cidades não aprovou uma lei de liberdade econômica, e a maior parte que aprovou nunca regulamentou ela, então é um papel lá, mas não tá falando nada. E das que regulamentaram, em metade delas os fiscais falaram: não vou cumprir, foda-se. Vou continuar cobrando alvará, vou continuar multando os caras, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Vão me demitir? Não, então eu vou. Foda-se. Então, assim, a redução regulatória não foi tão pesada assim. Resultado, a gente cresceu aí 3 e pouquinho ano passado, mas que ninguém realmente sentiu no bolso isso, que não foi o crescimento de salário. Nós não vamos ver isso em 2025, nós não vamos ver isso no ano eleitoral, obviamente, e 2027 seria um ano de ajuste, na melhor das hipóteses, 27, 28. Então a gente já tem aqui 25, 26, 27, 28, 29, talvez alguma coisa melhor. 5 anos que a gente tem de tocar de lado. Em que a gente pode ter agregado nesses anos um crescimento total de aí, com muita sorte, 10%. Muita sorte. A Argentina pode cravar 8, 9 agora em 2025. De novo, a gente se acostumou com um crescimento pequeno. Então, assim, por mais que eu acho que a gente consiga resolver as coisas no Brasil, o fato é que para quem quer investir, para quem quer crescer, para quem quer dar uma condição melhor aos seus filhos, para algumas pessoas você consegue, para o público geral não é a realidade. Em termos de oportunidade de investimento, cara, quem comprou dólar e botou no SP500 quando o Lula foi eleito, não é só comprar o dólar, porque o dólar... Não. Comprar o dólar e investir alguma coisa em dólar. Tá muito na frente do Ibovespa. Eu tava vendo a notícia, a gente tava vendo ali durante o almoço, o Bovespa em dólar ajustado para dividendos, corrigido tudo, tá, o ponto mais alto foi 2007. A gente nunca teve um ponto tão bom na Bolsa Brasileira nos últimos 18 anos. Por causa da desvalorização do dólar, por causa dos perdas. A Bolsa Argentina em 2024 rendeu acho que em torno de 110%. Por causa da expectativa das reformas. Quer dizer, elas estão começando a bater agora. Então tem gente que olha para isso meio que e acha que o trem já foi. Não, o trem não foi ainda, eles ainda têm muito aí. Estados Unidos vai ser sempre Estados Unidos, e a gente tem... É legal que a gente acessa várias outras coisas de investimento em outros países, né? Panamá agora. Panamá tá crescendo pra caramba e tá começando a virar um hub cada vez mais internacional. Eu já tô entrando um pouco do teu lado já, sabe? Mas tá virando um hub internacional de negócios de todos os países indo. Só que o custo de imóveis e o custo de vida ainda tá São Paulo. É um potencial de entrar no mercado de imóveis? Talvez. Não sou um especialista nisso, mas se alguém fosse, eu ia falar, cara, eu acho que no mínimo vale a pena ir dar uma olhada. No mínimo vale a pena ir dar uma pensada. E Emirados Árabes sempre vai estar lá, 0% de imposto. Eles pegaram, acho que o quê? Foi alguma coisa tipo assim, 7 mil milionários só ano passado, né? Emirados está entre os 3 países que mais atraíram milionários do mundo. 6.700 ano passado, né? E o Brasil está nos top 10 países que mais exportaram milionários do mundo. Que é um outro ponto que a esquerda muitas vezes bate, né? O milionário não vai embora, né? O cara que tem o patrimônio, o cara que tem empresa no Brasil, ele só quer o dinheiro que o Brasil dá, ele não vai embora daqui. Quando, na verdade, a gente já está nesses mapas, você vai nos infográficos ali de países que mais perderam milionários, o Brasil está sempre listado nos top 10. E não só isso, e a gente tem clientes nisso, acho que nisso você pode entrar mais, a gente tem clientes que eles mantêm as empresas aqui, ou mantêm terras, né? A gente tem cliente de agro e tudo mais, mas o dinheiro ele já está tirando. Então, assim, ele fala, cara, eu continuo extraindo, mas eu não vou reinvestir. Então, para ele, o Brasil vira um país extrativista de novo, assim, se é que um dia deixou de ser, né? Então, assim, olhando em termos de oportunidades macro, o Brasil tem 5, 10 anos aí de tocar de lado e depois vai ter que ter reformas extremamente duras. Enquanto isso, tem várias oportunidades no mundo. É só que o que a gente mais vê nos nossos pré-clientes, né, quando a galera está esquentando, é o pessoal meio que torcendo o nariz para Paraguai, torcendo o nariz para Panamá, torcendo o nariz para, umas coisas na Europa, às vezes que a gente vê, tipo assim,
Cara, quanto tempo demorou pra gente convencer o pessoal de Polônia? Vai ser crescendo pra caramba. Aí você fala, pô, sei lá, mas porque a guerra e tudo mais. Cara, tá crescendo, velho. E tá no lado da Alemanha. Para de ser besta, pô. Mas, enfim. Eu não acho que a gente tem muitas oportunidades aqui, tanto assim. A gente tem uma grande dor de cabeça a ser resolvida, que eu acho que ainda precisa entrar nessa discussão na direita. E o que a gente está aqui para mostrar para vocês é que tem várias outras oportunidades pelo mundo. O Brasil claramente trata o empreendedor, o investidor como problema. E você tem 10 não, você tem dezenas, é isso que eu ia falar. Você tem umas dezenas de países no mundo que tratam vocês como a solução e eles estão querendo receber vocês. O nosso trabalho é falar, cara, olha, quem tem dó é piano, quem tem pena é pato. A gente vai fazer a conversa acontecer. Se alguém quer falar com vocês, eu vou fazer a conversa acontecer. E às vezes até me falam, né? Então você estava votando no Lula. Eu falei, não, gente, porque se for eleito um governo reformista e o Brasil virar uma nova Argentina, a gente tem uma rede internacional. Eu começo a trazer gente do mundo inteiro para cá. Que para mim é até melhor, pra gente é até melhor, porque daí o público potencial é 2 bi e eles ganham em dólar e euro. Sim. Aí melhorou. A gente já traz, na verdade, gringo vindo pro Brasil por conta mais da geoarbitragem, que o cara vai ver aqui em euro e tudo mais. Só que a grande maioria que a gente tá fazendo é pros outros países da América Latina que estão atraindo mais. Paraguai é o quê? 70% das nossas vendas. Paraguai, em particular, cresceu muito em termos de atratividade internacional. E é um ponto, quando você tocou no Canadá também aqui, né? Por sinal, gente, meu nome é Francisco Lito, vai prazer, sócio do Rafa Nasceti. A percepção de um país, ela geralmente leva assim, uma geração para mudar. Então, uma Alemanha da vida, um Canadá da vida, que enquanto pessoas da minha idade, da sua idade estavam crescendo, era visto como um país de primeiro mundo, seguríssimo, fantástico, ótimas oportunidades de emprego, enfim. Essa visão daquele país, ela continua se mantendo mesmo conforme a realidade embaixo vai mudando. Então, assim, hoje em dia a Alemanha não é mais a potência industrial da Europa que era. Em termos de segurança, já não é a segurança que era há 10, 15 anos atrás. Muitas das coisas ali já mudaram, mas ele ainda é visto pela maioria como, não, vou para a Alemanha, país de primeiro mundo. E, de fato, vai ganhar mais do que vai ganhar no Brasil, com certeza. Mas isso se aplica para os dois lados. Então, a gente tem países que também foram, por muito tempo, mal vistos pelo brasileiro, eram vistos, tipo, Paraguai. Para quem é aqui do Sul, Paraguai é o lugar para comprar muamba, cara. Você vai ali com a família, vai para a Cidade do Leste, compra outras coisas e você volta. Muita gente nunca conheceu o Paraguai, nem só depois de Cidade do Leste, mas depois das primeiras quadras de Cidade do Leste, onde você vai lá para comprar as suas muambas, sabe? Que é um país totalmente diferente, é um país que está fazendo muitas reformas em termos de liberdade econômica, que tem... Quando a gente começa a falar das diferenças do Paraguai e dos outros países latinos para o Brasil, assim, muitas vezes as pessoas não acreditam, porque tem esse conceito errôneo de que trocar de país na América Latina é como trocar de cabine no Titanic, né? Tá tudo afundando, é tudo a mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer essa comparação então. Brasil e Paraguai. Só exemplo do carro. Foi um vídeo que o Rafa fez e que um dos que mais viralizou. Primeiro, imposto de importação no Paraguai é o IVA de 10%. Então, compara, às vezes o preço do carro no Brasil está 100% a mais do que o original nos Estados Unidos, lá a importação é 10%. O IPVA, menos da metade do que o brasileiro para a maioria dos municípios. Às vezes até menos. A conta era que um Honda Civic zero bala em São Paulo pagava, acho que R$9 mil de IPVA e no Paraguai ele ia pagar R$800. E sabe que é uma outra coisa mais engraçada? No Paraguai, você pode abater o valor da compra do seu carro do imposto de renda. Você abate a compra do carro e o imposto pago no carro também, o IVA. Então você pode abater tudo isso do imposto de renda. Então se você teve 100 mil de renda e você comprou um carro de 100 mil, o seu imposto de renda é 0. Isso é trocar de um igual para um igual? É que na verdade o sistema deles é que você não paga imposto sobre a sua renda. Você meio que paga imposto sobre o seu lucro do ano, digamos assim. Então você tem a sua renda, você desconta tudo que você consumiu, esse é o que você poupou, você paga em cima disso. Aí você fala, eu comprei uma casa, você desconta ela ao longo de vários anos. Tipo assim... Sim. E assim, isso não é para dizer que o Paraguai é um país perfeito, tá? Todos esses são países que têm seus problemas, enfim. Alguns estão vindo mais de baixo do Brasil, outros já estão um pouco mais à frente, como Chile, como Uruguai, enfim. Mas a questão é a gente entender o quanto o Brasil, nos últimos anos, tem assim, se desacelerado e quanto esses países seguiram caminhando, sabe? Até o brasileiro, geralmente, quando ele quer se mudar, ele quer uma mudança significativa de vida, porque ele não vai trocar 6 por meia dúzia, né? Ele não quer trocar
o Brasil por um país que é igual ao Brasil. Ele quer um país que eu tenha uma segurança melhor, significativamente, ou que tenha uma oportunidade de renda melhor, ou então, por exemplo, nessa parte fiscal. E eu gosto de dar alguns exemplos, a nível da América Latina, até dos países que estão sendo governados pela esquerda, só para entender assim, como até a nossa esquerda está tão pior do que as outras. Eu tô passando bastante tempo na Colômbia. Eu passo metade do meu ano assim, na Colômbia, que é um país que eu gosto muito, acho bastante parecido com o Brasil. Eles também estão com um presidente de esquerda. Ele foi tentar se meter na Ecopetrol, que é a Petrobras lá da Colômbia, foi tentar fazer uma tributação dos dividendos lá da empresa. O STF de lá, pá, reverteu a ordem dele, falou que não podia. Importação, comprinhas, enfim, tá só acima de $200. Ou seja, quando eu tô na Colômbia, eu peço o produto da Amazon Estados Unidos, chega lá e contanto que o pedido não seja de mais de $200, eu não pago nada de imposto. Agora no Brasil você está pagando para qualquer coisa. O Chile também é um país que está com um governo de esquerda atualmente super impopular, provavelmente vai cair na próxima eleição agorinha. Mas a esquerda do Chile, o partido de extrema esquerda do Chile, ele é pró-Bitcoiner, porque eles veem que é uma maneira de diminuir o poder das oligarquias do Estado. Então eles estavam lá a favor de desregulamentar o Bitcoin. A gente tem isso na esquerda do Brasil, sabe? Então, e a esquerda do Uruguai é uma esquerda europeia. Tipo, a esquerda do Uruguai tá preocupada em, tipo assim, ciclovia. Tá ligado? Sabe aquela esquerda que acha que o problema é que o Brasil precisa usar mais ecobag, essas porra, assim? Isso é a esquerda do Uruguai. Tipo, canudo de plástico, né, mano? Não. Tem um sindicalista, tem uns malucos lá, mas a política uruguaia tem uma direita e uma esquerda de centro. Ela parece muito a política europeia. De, assim, você tem uma esquerda que acha que a gente precisa cuidar das baleias e uma direita que acha que a gente precisa apoiar Israel, uma mensagem legal. Essa é a discussão dos caras. Então, porra, cara, eu adoraria ter um problema desse, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente está falando a nível internacional, essas percepções demoram muito tempo para mudar. Muita gente está acordando agora para ver que vários dos países latinos não são mais o que eram há 10 anos atrás, o que eram há 15 anos atrás, e que, assim, com o ritmo que eles estão crescendo e com o ritmo que a gente não está crescendo, provavelmente daqui a 10 anos já estarão mais ricos do que nós, sabe? Já passaram a gente em vários indicadores de liberdade econômica, de facilidade de fazer negócio. Você pega praticamente todos os nossos vizinhos, com exceção de Bolívia, Venezuela, não estamos falando desses. Mas, assim, até Peru tá 50 pontos no índice de liberdade econômica na frente da gente. Então, a facilidade nesses países já é num nível muito maior do que no Brasil. Para empreender, para quem quer fazer empresas, o próprio Paraguai tá atraindo muitos empresários brasileiros, não só porque lá é interessante, mas também pela proximidade, pela facilidade de ir para um lugar que é como se fosse para um outro estado do Brasil, né? A gente gosta de fazer essa analogia, porque se você se muda daqui do sul para o Nordeste, é uma mudança maior do que você se mudar para o Paraguai. O voo Assunção-Guarulhos é o quê? 2h30? É mais rápido você chegar do que você chegar no Ceará, por exemplo. Basicamente. E é justamente enquanto está tendo essa mudança de percepção que tem as maiores oportunidades. Porque daí, quando o país ele já é visto como um país de alta renda, como ele já é visto como, não, esse aqui é um país estabelecido, tudo mais, pode pegar o próprio Chile, o próprio Uruguai, quanto que custa um imóvel em Singapura em 1970. Exatamente. Agora tá caro. Até mesmo os nossos exemplos aqui de Latam, de países já mais desenvolvidos, estabelecidos, tudo mais, o custo do metro quadrado em Santiago, em Montevidéu, é bem elevado, sabe? Então, a grande oportunidade, essa geoarbitragem de pegar o ativo quando o preço dele ainda está mais baixo, justamente é nesse período de transição. E a gente vê que vários países da América Latina, do leste europeu, até mesmo de outras regiões, sei lá, sudeste asiático, estão nesses períodos de transição em que eles estão crescendo muito bem, estão com, sabe, um panorama institucional já diferente do que era quando eles eram verdadeiramente pobres e ruins, mas ainda não é reconhecido como tal. E aí a precificação deles não reflete o risco real. É uma ação barata, basicamente, né? Assim, e tem várias coisas que vão pegando setores diferentes. Por exemplo, imobiliário. Eu lembro quando eu estava concorrendo lá no passado em São Paulo, tinha muita gente, especialmente que investia em construção e tudo mais, preocupado com bolos. E, pô, você tem o cara que é o grande invasor e eu tô investindo em imóvel. Pô, você tá louco? Aí agora tem imposto em aluguel, e agora também o Airbnb caguetou todo mundo que tava, né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso. O Airbnb caguetou todo mundo pra Receita, falou, ó, se vejam lá, sei lá, mano.
Enquanto isso, no Paraguai, você tem um país que está crescendo, então o valor de imóveis vai subir, então não é só a renda do ativo, o próprio ativo sobe de valor. E imposto em aluguel lá é 5%. 5%. 5% em cima de imposto de aluguel. Quer dizer, se você é um investidor nisso, cara, pondere zerar a posição aqui para lá. Só o gap de imposto do que você economiza. Porque assim, mas eu posso comprar menos imóveis. Tá, mas é a renda em cima do ativo, né? Se aqui eu pago 27,5% de imposto e o Airbnb tá me caguetando e lá eu pago 5%, eu ganho 22% nisso aí só de vender de um lugar e pro outro, fora a valorização do ativo. A Argentina agora também com a desburocratização toda do Milei do setor de imóveis e tudo mais, teve um boom de construção, teve um boom de aluguéis. O Chile ficou um tempo tocando de lado ali, porque entrou uma extrema esquerda que quis fazer uma constituição pirote das ideias lá, mas deu errado, e agora a discussão é se vai ganhar o cara da direita, a guria da direita ou o libertário. É isso, assim. Então, vai voltar. Eu lembro que quando eu fui lá, o Pineda tinha recém sido eleito, foi 2018, assim. Eu até perguntei, assim, para as pessoas, né? Agora não é tão politizado assim, mas a resposta média que eu recebi foi: ele vai arrumar a casa, vai dar merda, vai chegar à esquerda, cagar tudo um pouquinho, mas daí já volta alguém de direita e continua tocando. Só vai tomar umas aí, tropeçar um pouquinho, mas depois, quando vier uma esquerda, mas é isso que acontece, né? E o Panamá também, eu acho que a gente precisa fazer mais conteúdo mesmo, porque tá muito embaixo do radar mesmo. Isso assim, gente, só falando de América Latina, a gente nem entrou em, tipo, Costa Rica. Também é outro que chama atenção. Depois tem as coisas mais exóticas, tipo Tailândia, Filipinas. A minha favorita, eu adoro, assim, é legal a nossa gestão, porque o Chico é o cara, assim, brasileiro com a formação de business na Áustria, então o cara bem alemão na hora de fazer negócio, e eu sou o cara do Vibes. Eu sou o cara, tudo bem, isso aqui é engraçado, tipo, eu sou o cara que vou fazer o vídeo do imposto no carro. Tem um negócio de residência, de cidadania em Vanuatu. Aí você fala, Vanuatu, ele é uma puta, cara, uma ilha paradisíaca, é mó bonito que você não paga imposto, e pra você ter o passaporte, você paga $150 mil pra se investir no país. Depois de, acho que 5 anos, eles te devolvem 50 mil, né? E o investimento vai para desenvolver a produção de chocolate no país. Então você não vai pagar imposto, você vai viver numa ilha paradisíaca e o mundo vai ter mais chocolate. Quer dizer, todo mundo sai ganhando, sabe? Por que isso é ruim? Eu adoro essas coisas diferentes, assim. Claro, tem uns negócios que é meio esquisito, que às vezes a galera passa na perna, por isso que a gente existe, justo pra vocês não caírem nessas. Mas assim, pandemia também, a gente falando de Sérvia. A pessoa fica, que Sérvia não é um país que não fechou tudo na Europa? Ah, não, peraí, agora os caras têm um ponto, né? Agora fica interessando. Tem esses países de leste europeu, a gente fala de Romênia e Bulgária, e o pessoal já pensa, tipo, quê? Você, não, cara, vê umas fotos da cidade, assim, antes de você falar alguma coisa. Dá uma olhada. Tipo, são cidades lindas, assim. Claro, vai ter menos brasileiros lá. Ok. Agora você fala, mano, eu já não queria ver brasileiro mesmo? Ótimo. Às vezes é uma vantagem. Às vezes é uma vantagem, né? Eu falo que brasileiro é que nem grama, todo país tem, a questão é quanto, né? Mas o ponto interessante do Panamá em particular, assim, dos países aqui da América do Sul, é justamente que são membros do Mercosul. E o Panamá acaba de entrar como membro associado do Mercosul em dezembro, né? Então, todos esses países que a gente está falando aqui têm uma facilidade migratória muito grande para quem é brasileiro. Ainda tem muita mistificação em relação a isso. Hoje mesmo no stand, a gente estava falando com um colega que achava que para sair do Brasil ele precisava ter a cidadania europeia, sabe? Que ele precisava ter um passaporte europeu para poder se mudar para um outro país aqui. Como brasileiro, como brasileiros a gente tem um passaporte muito bom. A gente tem o direito de se mudar, estudar, trabalhar, investir, abrir empresa, sem burocracia em todos esses países da América do Sul, mais Panamá, que a América Central acabou de entrar no Mercosul, basicamente só mostrando certidão de nascimento e certidão de antecedentes criminais, gente. Sabe? Para morar no Uruguai, para morar no Chile... Quantos dias é o processo todo? Depende do país. Vai, sei lá, de 2 meses a 6, 7 meses, dependendo da burocracia do país. Não é uma cidadania italiana. É. Que é para outra geração. Exato. Mas, assim, a gente está falando de poder se mudar, poder estudar, poder fazer o que você quiser nesses países sem precisar de oferta de emprego, sem precisar de qualificação profissional, sem ter que abrir empresa, sem ter que comprar imóveis, sem ter que mostrar renda, sem ter que fazer basicamente nada. Então, por isso que a gente também menciona desses países da América Latina, porque são países que estão aqui do lado, a um voo direto de distância, sabe? Você pega um voo de Guarulhos para qualquer uma dessas capitais, está lá em, no máximo, 5, 6 horas, por causa do Panamá, que é o mais longe. Você ainda consegue vir visitar a família fácil, bem mais barato também do que com um voo europeu, que vai levar 10 horas, enfim.
E você consegue ter, por exemplo, em vários desses países, total isenção das suas rendas do exterior. Sabe, a gente tem vários clientes, por exemplo, programadores que se mudam para o Paraguai, se mudam para o Uruguai e pagam 0 de imposto, porque eles não têm renda local. Nesses países só se tributa a renda local. Se eles trabalham para uma empresa no Brasil, se eles trabalham para uma empresa nos Estados Unidos, na Europa, eles não têm renda local, só têm renda externa. Portanto, o imposto é 0. Então, esse tipo de movimentação é importante a gente entender qual que é a sua situação de vida, qual que é o seu objetivo. Se você é, digamos, CLT, se você é de uma profissão que talvez você precisa ser um empregado, sabe, local, sei lá, um médico, dependendo da parte do... Mas da medicina. Médico a gente tem parceiro para revalidação também. Exato. A gente consegue fazer. Mas se você é médico, beleza, você vai ter que ter um trabalho, né, presencial na maioria dos casos, aí você vai, geralmente, para um país de maior renda. Esse é o foco. Por isso que muita gente vai para a Europa, por isso que muita gente vai para os Estados Unidos, que é onde paga melhor. Se você tem uma empresa, ou se você tem um trabalho remoto, se você é um profissional que presta serviços de maneira remota, você não precisa ir para um país de alta renda. Na verdade, o seu incentivo financeiro é o contrário. É você ir para um país que o custo de vida é baixo, que o imposto é baixo, que aí o que você vai sobrar para você no fim do mês é maior. Sabe, se você que tem clientes no Brasil, trabalha remoto, se muda para o Paraguai, você baixa o seu custo de vida, zera os seus impostos, no fim do mês, aquilo ali que sobra, você economiza, reinveste, vira juro composto para daqui a 5 anos, se você quiser, volta para o Brasil com 3 vezes mais capital. É tipo a galera que se muda para Mendoza, né? Porque é mais barato que Buenos Aires ainda. E, assim, papo reto, não tem muito como a Receita Federal da Argentina saber que você tá lá também. Então, tem quem faz isso. São alternativas legais. E depois tem a galera de cripto agora, né? Porque também isso é uma coisa que é importante lembrar. A Receita Federal tá fechando o cerco. E não é só aqui, a União Europeia agora entrou aquelas regulações, entrou em efeito várias regulações da MiCA, que é um novo sistema de regulação deles, que em efeito baniu o stablecoin. Em efeito, o stablecoin não pode, na prática, tipo assim, você pode fazer, mas puta trampo. Aqui no Brasil estão enchendo o saco disso, mas também tem cada vez mais. Agora você tem que declarar como que você guarda Bitcoin, no que e aonde que tá. Você lembra dessa? Como se não fosse vazar esse dado da merda, né? Como se já não vazasse o imposto de renda todos os anos sem falta. Não. E enquanto isso, nos Emirados Árabes, a galera fica, Emirados Árabes e tudo mais. Pô, cara, $5.500 você abre a tua empresa lá, patrocina o teu visto e vai. E tem zonas especiais lá que você pode investir em cripto, ter tua empresa, ter outras coisas lá. E você não precisa nem explicar para eles o que é. Você só fala o valor. Você não precisa falar assim, o que tem, o que eu tô fazendo. Tudo. Não, você tem uma privacidade bem grande. Então tá atraindo muita gente de cripto para lá. Exatamente. A gente teve vários perfis de clientes agora indo para os Emirados Árabes também, Dubai, Abu Dhabi, assim. Neurocirurgião do Albert Einstein, se mudando para lá, até trader de shitcoin, que está fazendo seus milhões de ganhos ali, de 50 mil transações, e que é um país que tenha 0% de imposto sobre isso. Não é só 0%, você não tem que explicar. Exato. Assim, você pode ter 0% de imposto, você tem que listar todos os meus trades, tem que falar o que eu tenho. Não, só falar, cara, eu tenho uns negócios de cripto aqui, esse pá é isso. Fim, tá aqui meu balanço final do ano. E acho que essa é uma das coisas assim que o Brasil tá mais ficando para trás, que é o quanto que ele demanda, não só do seu dinheiro, mas do seu tempo e da sua capacidade mental. Porque nos últimos, assim, desde que o Lula entrou, as obrigações que a gente tem sobre o brasileiro que tem criptos, ou que tem uma empresa no exterior, que tem contas no exterior, não pararam de aumentar. Né? Antes da lei das offshores, você dizia, eu tenho uma empresa fora, simplesmente coloca lá, eu tenho tantas ações na empresa de fora. Agora, se você tem uma empresa no exterior, você tem que apresentar a contabilidade dessa empresa para o Brasil, cara. Você precisa declarar isso no seu imposto de renda, o balanço final de todas as empresas que você tem participação. Então, quanto vale essa sua paz mental? Sabe, na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, você não só não tributa, como você não declara. Você não precisa informar as movimentações entre criptos, você não precisa informar os ganhos, você não faz nada. O que você poderia fazer com esse tempo adicional? Ou só dormir em paz, né? Não tem que se preocupar com isso, tem que ficar pensando o que os caras vão inventar, o que eles vão fazer, será que o meu dado vai vazar e tudo mais. Sabe? E no Brasil tá tendo mais essas coisas de sequestro na galera de cripto, mas eu fico preocupado com isso mesmo. Sei lá. Enfim. Esse é um ponto, sequestro, inclusive, segurança que também. o Brasil
É verdade. está cada vez mais indo em direção de leis e judiciários pró-criminais. E, enquanto isso, vemos alguns países da América Latina com uma tendência de buquelização. Então, assim, El Salvador demonstrou que dá para resolver o crime, tendo a vontade política de botar todo mundo na cadeia e trancar a chave. Tem a possibilidade. E agora, desde então, a Argentina já adotou o método Bukele na segurança e já caiu o quê? 50% a taxa de homicídio deles, que já era baixa? Eu não lembro de cabeça, assim, tradicionalmente a deles é muito mais baixa do que a nossa, mas bateu a mais baixa nos últimos 20 anos. Exato. Então, assim, a Argentina já... O Milei virou pra Burris, que é a secretária que é a ministra da Justiça dele, e falou, mano, resolve, velho. Não sei, depois a gente vê, só resolve essa merda. E era um problema de pequeno crime, mas o tráfico na fronteira com Bolívia e tudo mais, eles só passaram o vapo, falaram, chega. E foi método Bukele mesmo, e não é só você fazer, você deixar claro pro cara que eu vou fazer. Aí já desconvence. Que o que desconvence o criminoso, assim, a pena pode ser alta, mas se o cara sabe que ele não vai ser condenado, foda-se. Tipo assim, vamos triplicar a pena para assalto. Não, mas assaltante sabe que não vai ser preso. Não interessa. Agora você fala, cara, nós vamos dar o vapo mesmo, o cara já vai achar outra coisa pra fazer. E não só a Argentina, o Panamá também elegeu um presidente de ultradireita, que agora está adotando o método Bukele também na segurança pública do Panamá, com resultados já praticamente imediatos. Então, a gente está vendo, parece que uma frase muito usada, né, mas uma quebra de paradigma na segurança da América Latina, de que parece que finalmente acordaram, sabe? Alguns países finalmente, ok, eu posso fazer isso. É algo que está nas possibilidades e funciona. Então, se a gente pega em termos de taxa de homicídio, por exemplo, e quer fazer uma comparação, basicamente todos os países do Cone Sul são mais seguros que o Brasil. Alguns bem mais seguros. Por exemplo, Paraguai, Argentina, Chile, as taxas de homicídio deles são menores que de Santa Catarina. São menores do que o estado de São Paulo, que são os mais seguros do Brasil. Então, você está indo para um lugar que, na média, é mais seguro do que o local mais seguro que nós temos aqui. Voltando àquele ponto inicial, eu não acho que é trocar, sabe, de cabines do Titanic. E eu acho que não é só assim a taxa de homicídio, né? Porque a taxa de homicídio no Brasil é muito relacionada com o tráfico de droga, mas assim, andar na rua com medo. Pô, quando eu morava em São Paulo, era tipo, tá, preciso ver uma coisa no meu celular. Você entra numa farmácia e tira o celular, porque você não vai tirar na rua. Aí eu voltei pra morar em Curitiba, foda-se. Agora, quando eu tava em Santiago, quando eu tava em Buenos Aires, não era nem sequer uma consideração de que alguma coisa poderia acontecer. Você desliga essa chave na sua cabeça e, cara, assim, sempre que eu vou pra Europa é isso, eu levo uns 3 dias em que eu ainda tô meio... Não, cara, você tá em Portugal, foda-se. Quando eu fui pra Estônia, depois de uma semana, eu falei, eu vou voltar pro Brasil morrer, velho, porque eu desliguei completamente o meu radar. Mas isso é uma sensação muito diferente, assim, não é só, assim, medo de sequestro, morte e tudo mais, mas só... Cara, se você é assaltado e perde um celular, isso é um imposto. Você vai ter que pagar mais por isso, né? Inclusive, eu falava isso na minha campanha, né, lá em São Paulo. Eu falava, gente, olha... Eu falava isso pra galera do Novo, inclusive. Quanto que você paga de IPTU? Ninguém sabe. Tipo assim, qual foi o IPTU que você pagou? Você fala, alguma coisa tipo isso. Se roubarem o teu celular, quanto custa? Tanto. E provavelmente é mais do que o seu IPTU. Então você fala, cara, as pessoas estão mais preocupadas em perder o celular ou ter um aumento de 10% do IPTU? Isso importa. Embora seja roubo, obviamente, ela não tá olhando isso, né? Então, você não tomar esse imposto do crime... Eu fiquei muito assustado quando eu vi em São Paulo que agora tem uma empresa lá que se chama Rhino. Vocês conhecem? É um Uber de carro blindado. É muito São Paulo isso, cara. É um pouco mais caro que o Uber, é um Uber de carro blindado. Vai vir um carro blindado de pegar. É isso. É um imposto isso que vocês estão pagando a mais. É um custo a mais que todo mundo tá tendo. Pessoal lá de mercado financeiro lá em São Paulo, pessoal de Faria Lima, todo mundo tá virando carro blindado. Tá bom, beleza, teu carro agora custa 150 pau a mais. Isso é um imposto. Você tá pagando pra quem blinda carro, beleza, mas você perdeu e pra ganhar nada em troca. Em espírito é a mesma coisa, sabe? Então, assim, depois a gente vai falar de outros países, né? Você ainda tem a de teoria de bandeiras e tudo mais, mas a gente tem um tempo pra perguntas, eu acho. Isso. Temos 20 minutos ainda pra perguntas. Que a gente inflacionou aí. Isso, 3h15. 15 minutos pra pergunta. Beleza. Quem tiver aí. Quem tiver dúvidas, mãozinhas? Não? Não, gente, é de graça, tá? Não, a gente não cobra. Ali. Manda ali.
Então, vocês estão contando de destinos surpreendentes para os brasileiros, tipo Paraguai, né? Que o Francisco falou que está associado à ideia da Moamba, né? O Paraguai está nos processando agora por espioná-los com a BIM, é maravilhoso. Então, eu queria saber de vocês, né, como defensores do libertarianismo, existe uma correlação, então, dos destinos que vocês estão vendo? Está confirmando a ideologia, em outras palavras, os destinos que podem ser surpreendentes para os brasileiros, mas são aqueles países que estão apostando mais na liberdade, que estão ficando mais atrativos? Com certeza, assim, a nível de planejamento, a gente trabalha em diferentes áreas. A gente trabalha tanto na abertura de empresa, quanto na parte de contas bancárias, residências e cidadanias. E nem tudo é diretamente associado à liberdade. Por exemplo, cidadanias, cara, qualquer passaporte europeu é fantástico. Então, assim, mesmo os países europeus que estão indo mais para a esquerda, mais woke, mais toda naquela direção, ainda são os melhores passaportes, eu diria. Sabe, se você tem direito a um passaporte francês, não importa, pegue. É melhor do que você não ter nenhum passaporte europeu. Mas quando a gente está falando principalmente de coisas relacionadas a dinheiro e moradia, há uma tendência forte dos países que estão indo em direção à liberdade econômica, estão indo em direções mais atrativas, atraírem mais gente, e outros não tanto, menos. Então, no Argentina, por exemplo, desde que entrou o Milei, foi quando a gente realmente começou a ver um fluxo migratório de clientes brasileiros para a Argentina. Porque antes era exclusivamente estudante. Estudante ou alguém que estava trabalhando numa... Era para fazer medicina nas universidades deles não paga nada, porque é mais fácil passar. Agora está tendo já os nossos primeiros clientes assim, de um fluxo real de quero investir aqui, quero tentar criar uma vida aqui. Antes o pessoal só ia para visitar o estudante. Se tornou um destino agora que é considerado como uma potencial base, sabe, um local de vida. E o mesmo a gente vê a nível da Europa, sabe, cada vez mais abrindo essas opções de países, por exemplo, no leste europeu, que estão muito atraentes a nível fiscal, a nível empresarial. A gente já teve vários clientes que a gente fez, por exemplo, para a Hungria, República Tcheca, que são jurisdições que, sabe, estão contratando bastante, né, tanto para devs quanto para atendimento ao cliente, enfim. E uma saída também a nível de Portugal. Claro, a gente ainda faz muito Portugal e Espanha, que são países assim, mais de esquerda, pela facilidade também de conseguir a cidadania. O pessoal vai lá vou primeiro para a Espanha, vou pegar a cidadania ali, que é a mais rápida da Europa. Espanha você pega a cidadania, acho que em 4 anos, né? 3 anos. 3. E aí depois eu vou para outro país. Então a gente tem muitos clientes agora, por exemplo, que fazem justamente um plano de Europa de 2 fases. Que é, eu preciso de uma cidadania europeia para garantir a minha liberdade nesse continente, então eu vou primeiro para Portugal e Espanha, que são os mais fáceis, mas aí uma vez que eu sou cidadão europeu, eu vou para a Suíça. Quantos clientes eu já ouvi que, tipo, o meu destino final é a Suíça, eu não consigo ir para a Suíça agora, porque é impossível me mudar para a Suíça direto, então eu vou virar europeu primeiro, para depois me mudar para a Suíça. A gente chama isso de país escada. É um degrau. Tipo, uma ponte. Eu queria ser engenheiro na Áustria e tudo mais. Tá bom, mas você não vai conseguir entrar na Áustria agora, mas a Hungria que é você. Fica uns 2 anos lá, faz o currículo e vai. Questão de educação superior, mestrado também, mas principalmente graduação, né? Oportunidades fora do Brasil, na América... O Chico é uma história disso. Eu me formei na Áustria. Opinião pessoal, não representando a nível institucional, eu acredito que a Europa é o melhor continente para quem quer estudar, para quem quer fazer graduação. Porque América do Norte, o custo vai ser muito mais elevado. Na Europa, você tem várias universidades centenárias, assim, com uma reputação internacional muito boa, com reconhecimento bom, com muitos eventos, conferências, feiras de emprego, e que são acessíveis, sabe? Universidade de Viena tem uns 800 anos, mais ou menos. Chuta quanto você paga de mensalidade para lá como não europeu. Eu estudei de graça porque eu tenho cidadania europeia. Mas se você não tem cidadania europeia, quanto que você paga? Eu ouvi algumas faculdades de 4 mil euros ano, uma coisa assim. Universidade de Viena, você paga 750 euros semestre. Ou seja, uns 150 euros ao mês. Como não europeu. E, claro, tem universidades mais caras da Europa também. E tu entrou pela Enem. Ninguém sabe disso, cara. Nem foi isso, na verdade. Eu entrei com o meu boletim brasileiro, que ele só exigiu que eu demonstrasse que eu poderia cursar aquele curso no meu país de origem. Aí eu, na dúvida, o que isso significa na prática? Eles não sabiam dizer. Eu fiz o Enem, fiz o vestibular,
cheguei na universidade, apresentei tudo para eles lá, eles pegaram meu boletim da escola, certinho, beleza, pode começar. Então, eu ainda acho que é a melhor oportunidade, porque assim, você pegando um diploma europeu, mesmo que você não queira morar na Europa a longo prazo, mesmo que você queira voltar para o Brasil, o reconhecimento que você vai ter no Brasil com um diploma de uma universidade na Europa é muito mais alto do que a maioria das universidades brasileiras. E aí, se você quiser ficar pela Europa, fantástico, você tem um diploma europeu. Se você quiser voltar, você tem o prestígio internacional que a Europa dá. Isso também, então, facilita ficar lá. Com certeza. Ali você já vai conseguir uma rota de emprego ou até mesmo qualificar tempo para a cidadania com o tempo que você vai estar morando assim. A Europa agora, eles têm um problema de emprego, expandindo um pouco na tua pergunta, a Europa agora, eles têm um problema de baixo desemprego e especialmente baixo em coisas muito técnicas que não tem mão de obra mesmo. Ou especialmente em países mais periféricos, porque o europeu de um país mais pobre, tipo Romênia, Bulgária, ele quer trabalhar na Alemanha. Então, assim, quem que é o cara que vai aceitar um trabalho de engenharia de alguma coisa na Hungria? O húngaro, ele quer ir para outro lugar. Cara, pode ser você. Fala, eu vou, eu faço, beleza. Só que o problema que eles têm lá é, mas você tem visto? Não. Então peraí, então a gente vai ter que fazer o teu processo seletivo aqui no Brasil e entrar no ministério para pedir o teu visto e patrocinar você para cá e pagar a tua vinda para descobrir se você trabalha direito ou não. Mano, se não tiver 3 caras jurando por você que eu confio, eu não vou fazer isso. Agora, não, pera, você acabou de se formar numa trade school aqui, a gente já conhece você tem um diploma já daqui e tudo mais. Cara, tem esse emprego de entrada aqui, daqui 2, 3 anos você tá num negócio melhor. E assim, da minha experiência de estar na Europa com outros brasileiros lá, cara, todos eles falavam, mano, eu não aguento mais recrutador me enchendo o saco no LinkedIn. Eu não aguento mais. É toda semana 3, 4 caras querendo me roubar pra outra empresa. Eu já fui roubado 3, 4 vezes. Eu já tô na melhor posição que eu podia estar. Parem, sabe? Então, assim, você só precisa entrar, pegar a primeira formação, ter o visto certinho, alguma coisa. Então, assim, cara, alguém abriu a porta, mas não é pro trabalho, pra qualificação que eu quero. Cala a boca e vai. O efeito de qualificação é muito real, assim. Rapidinho, a minha prima, salve pra Melissa, inclusive, foi pra Espanha em 2 meses. Ela acabou de se formar do ensino médio, foi pra Espanha, em 2 meses ela conseguiu um emprego remoto, trabalhando pro Reino Unido, pagando 1.300 euros ao mês, mais ou menos. Então, assim, isso é algo que, se ela estivesse no Brasil, seria muito mais difícil. Estando na Europa, a pessoa consegue. Boa tarde. A respeito de proteção do seu dinheiro, do dinheiro. Eu sou completamente leigo nesse assunto e um tempo atrás eu estava com vontade de me mudar. Eu sou de São Paulo também. Estava com vontade de me mudar para Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul, onde você atravessa uma praça, você já está na outra cidade, né, no Uruguai. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para Santana do Livramento, vou alugar um apartamento lá, uma casa, vou do outro lado da rua, do outro lado da praça, abrir uma conta no Banco Uruguaio e vou começar a botar meu dinheiro lá. E isso é uma forma que eu estava imaginando de proteger o dinheiro das garras da gastança, da Janja, desse povo aí. Como é que eu faço? Essa ideia funcionaria? Essa ideia minha funcionaria? Eu conseguiria proteger das garras desse governo? Ou não? Ou eles iam me alcançar do mesmo jeito e eu tenho uma forma mais inteligente? Olha, dá para fazer o que você mencionou, mas eu não vejo muita vantagem, tá? Assim, conta bancária no Uruguai é uma jurisdição interessante, tá? É uma das melhores jurisdições a nível da América Latina. Uruguai, basicamente, os únicos lugares que fazem sentido para conta bancária na Latam é Uruguai e Panamá. São jurisdições sólidas, boas, você vai ter conta em dólar, vai conseguir um planejamento legal. Agora, você pode simplesmente pegar um voo para Montevidéu e abrir uma conta por lá. Você não precisa ir para Rivera. Para quem é daqui do Rio Grande do Sul e já está próximo da fronteira, é uma coisa. Ok, você vai por ali. Mas para você seria muito mais trabalho você ir para Santana do Livramento, você simplesmente pegar um voo direto, São Paulo, Montevidéu, fazer a abertura da conta por lá. E assim, em níveis de proteção, eu diria que assim, nível mais baixo básico é uma conta global no Banco Brasileiro, né? Uma conta em dólar, só que ainda numa instituição brasileira que tem total controle do Brasil. O segundo nível seria uma conta bancária numa instituição de fora de verdade, né? Que não está vinculada ao Brasil. Esse é um nível de proteção mais elevado. O nível acima seria não ser uma conta na sua pessoa física,
e sim uma conta numa entidade jurídica. Então, a gente abrir uma entidade offshore para você, seja em Neves, BVI, Panamá, enfim, e essa entidade tem uma conta bancária. Daí a gente tem mais um nível de separação, sabe? Então, pelo custo que seria essa mudança para Santana do Livramento e a ida e tudo mais, provavelmente daria para fazer a abertura de uma entidade offshore, a abertura da conta bancária dessa entidade offshore e começar a colocar o dinheiro por lá. E aí, assim, a sua proteção vai ser praticamente total. Várias dessas jurisdições, para você conseguir processar, para você conseguir acessar os recursos ali, é praticamente impossível, a não ser que foi um caso claro de fraude, sabe? Que você pegou o dinheiro de alguém fraudulentamente e aí, ok, a jurisdição devolve. Mas sendo o seu dinheiro legalmente obtido, esquece. O all-star disso é Neves, né? Só para falar dessa. Neves é uma ilha lá no Caribe que tudo bem? Neves é uma ilha lá no Caribe que para alguém te processar lá, ele tem que mandar um advogado fisicamente lá. É tipo assim, você tem que ter feito muita merda pra alguém falar, não, vamos atrás. Entendeu? E a gente recomenda muito pra quem tem empresa com muitos funcionários. Você pode tomar alguma puta ação trabalhista e ter tudo confiscado e falar, cara, ó, o que for líquido, o que você puder, taca lá, que é impossível praticamente te pegarem lá. Então, quando você tem algum risco maior, alguma coisa assim, quando você tem, né, alguma renda de alguma coisa e um STF que pode te perseguir e fuder tudo tuas contas, fala, cara, o Xandão vai mandar um assessor em Neves. Boa sorte achando essa bosta no mapa. Com licença, boa tarde. Primeiramente, queria dar parabéns. Porra, muito foda a empresa de vocês. Porra, se meu pai conhecesse vocês nos anos passados, teria sido um cliente, certamente. Agora já estamos brindados, mas enfim, extraordinário, de verdade. Tomara que vocês cresçam pra caralho, porque é muito importante o que vocês estão fazendo. O Haddad ajuda bastante. Quando vem anúncio do Haddad e tudo mais, eu já falo no grupo da firma, galera, ó, prepara o vendas amanhã. Aquela coisa, a pessoa que mais converteu libertários no Brasil foi a Dilma, né? Todos nós sabemos disso. E, enfim, mais uma leva tá saindo do forno aí, a gente tem visto uma gurizada jovem aí, pronto para entrar no barco. Mas, enfim, parabéns. E a minha pergunta é mais de título de curiosidade, o que vocês gostam de Ásia? Conheço uma galera que gosta do Vietnã, nessa vibe mais de liberdade geográfica, que é mais ou menos o que eu vivo, né? Eu moro no Brasil por opção, né? Porque comparado com a Europa é barato e eu não sou remunerado em reais. Então, eu queria saber o que vocês acham de Ásia. Hong Kong é muito legal, mas é muito caro. O que vocês gostam de lá e o que vocês têm de cliente procurando coisa na Ásia? Adoramos, mas infelizmente a maioria dos brasileiros foca mais em Europa e Américas, né? Então, a gente tem poucos clientes que já foram para a Ásia, a gente consegue ajudar com a Ásia também, temos ótimos colegas por lá. Basicamente, assim, a nível de empresa e contas bancárias, Singapura, Hong Kong, 95% de tudo que você vai fazer em relação a isso. Agora, para curtir, para ir conhecer realmente, Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas, são todas jurisdições muito interessantes e várias delas também são paraísos fiscais fortes. Então, Filipinas e Malásia têm total isenção de renda do exterior. Então, se você não tem renda de lá, você pode viver lá com 0 imposto. Indonésia tem por um período de 5 anos no visto novo que eles fizeram. Filipinas é um dos poucos países de lá que consegue dar cidadania. A maioria dos países asiáticos não dão cidadania. Tem por investimento em Filipinas. É bem baratinho. Residência por investimento nas Filipinas. Daí o Camboja tem cidadania por investimento. E ponto importante também, é uma das jurisdições mais baratas do mundo, né? Então, quando a gente está falando de nômades, se você tem uma renda remota e quer usar da geoarbitragem, né, você viver como um rei com, sei lá, 10 mil reais ao mês, Sudeste Asiático, Balcãs e América do Sul são as jurisdições principais para isso. Então o cara vai para Tailândia, o cara vai para Malásia justamente para isso. Assim, você alugar uma penthouse pelo preço que em outros lugares você alugaria só uma kitnet. E Tailândia, que assim, você tem alguns países mais assim, tipo, sei lá, Vietnã, tal, Camboja, que eles são mais para trás. Tailândia é um grande centro de nômades digitais. Tem várias cidades no litoral que são grandes hubs, assim, para galera que curte surf, praia também é legal. E você tem, eu acho que mais países playground, né? Pra galera que é nômade digital, falar, vou ficar 2, 3 meses lá. Você não vai construir uma vida, mas, pô, pelo rolê, passar um mês, 2 ali, eu faria isso. Só que eu ia ficar tomando Coca-Cola. Não ia tomar água, não. Opa, boa tarde. A questão sobre custo de vida versus renda.
né? O que vocês têm visto, assim, na experiência de vocês com os clientes, pessoal que vai já está com uma renda assegurada em dólar ou alguma moeda decente, ou consegue sobreviver lá fora ainda com alguma renda BR? Isso aí depende do tamanho de uma casa, né? Justamente depende, principalmente da jurisdição, né? Se a pessoa vai com uma renda brasileira, aí, por exemplo, os países do leste europeu acabam ficando muito mais interessantes do que a pessoa ir para uma Alemanha Suíça. Porque é justamente qual que vai ser o seu custo de vida local. Se você tem a renda brasileira, digamos, a sua renda é fixa. Você se mudar para um outro país não vai afetar a sua renda, mas sim vai afetar os seus impostos e o seu custo de vida. Então, aí o leste europeu fica muito atrativo, porque o leste europeu tem nível de segurança até melhor do que o ocidente europeu hoje em dia, porque eles não tiveram a migração em massa que está tendo no ocidente europeu. Eles têm menos impostos e têm, assim, cidades tão históricas quanto, tão belas quanto, com cafés e vinhos e coisas tão maravilhosas quanto. Só o nível salarial local não é tão bom. Então, para quem vai para buscar um emprego, não vale tanto a pena. Mas para quem tem uma renda remota, Sérvia, Montenegro, Croácia. Croácia atualmente é um dos maiores destinos de nômades digitais também da Europa toda, e você pode morar lá um ano inteiro sem pagar imposto de renda com visto de nômade. Então, essas são jurisdições muito interessantes para quem tem um salário brasileiro, ou se não, como já mencionado, América Latina e Sudeste Asiático também dá para aproveitar bastante. Eu não recomendaria você ir para Londres, você ir para, Suíça com um salário brasileiro, a não ser que o seu objetivo seja, nos próximos 6 meses eu vou conseguir um emprego aqui. Então, a minha renda brasileira vai ser somente para me manter até eu conseguir um emprego. Aí sim. Mas se for para viver, não, eu quero continuar esse meu trabalho que eu tenho do Brasil, vai para essas outras jurisdições que você vai ser muito melhor tratado. Boa, valeu. Acho que foi a última pergunta, gente. Tem mais uma? Dá tempo, a gente foi mais sucinto. Temos mais alguma? E a próxima palestra é? A próxima palestra vai ser sobre teoria das bandeiras comigo e com o Otávio Salgueiro, nosso consultor ali de Paraguai ali atrás, em que vamos falar de uma forma agora um pouco mais estruturada, com slides, sobre todas as principais opções de internacionalização, seja ficando no Brasil, indo para fora do Brasil, quais as principais bandeiras que você pode plantar e algumas das combinações mais atrativas. Então, vai ser logo após essa daqui. Fiquem atentos. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Imposto errou.